Olá, tudo bem? Eu sou a Eric e mais uma vez estamos aqui juntinhos no projeto Gotas Fraternas. Lembrando que esse projeto faz parte do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, da cidade de Vinhedo, aqui em São Paulo. Tá? E hoje nós estamos aqui e faremos uma reflexão a respeito do capítulo 36, que tem por título Até ao Final. Bom, você já deve estar se perguntando, Érica, o correto não seria dizer até o final? Não, mas já eu vou esclarecer isso para vocês, tá bom? O texto, ele começa com uma citação de Jesus e que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 13, e em seguida, Emmanuel faz as suas considerações a respeito da citação. Tá bom? Então eu vou ler para vocês, lembrando que o nosso livro é o Pão Nosso, tá joia? Psicografado por Chico Xavier. Então vamos à leitura do capítulo 36, ok? Até ao final, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize o término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune à percentagem de esforço que lhe cabe na obra do aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e asas de sabedoria. Para isso, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar, até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Então, quando dizemos até ao final, não estamos determinando o fim de algo, o fim de alguma coisa, e sim um objetivo ou finalidade a se atingir, aquilo que queremos atingir. Por isso, o título Até ao Final e não Até o Fim. Né? Então, nós podemos tomar como base para a reflexão desse texto, né, desse capítulo, o Novo Testamento. O livro do Novo Testamento, que tem como tradução feita por Haroldo Dutra Dias, é muito interessante, porque ele intitulou esse versículo número 24 de O Sermão Profético de Grandes Atribulações, que vai lá do versículo 10 até o último versículo 31. Então, nesse trecho, ele, né, o Haroldo, diz respeito logo à saída, naquele período que o mestre Jesus saiu do templo, né, de Jerusalém, e comentando, né, através das pessoas, através dos seus discípulos, né, que não iria ficar pedra sobre pedra. Né? Falando das coisas que viriam a acontecer no futuro e etc. E Jesus, num tom profético, relata a respeito das grandes atribulações e transformações que viriam
quando chegassem a nova era, né? Lembrando que era é quando termina um período e se inicia uma nova transformação, né? Um novo período. E entendemos como essa nova era, esse período de transição planetária, né? E um processo natural que acontece dentro da progressão dos mundos e, consequentemente, progressão de todos os seres, né? Lembrando que somos espíritos vivendo diariamente em um mundo de provas e expiações porque estamos neste patamar evolutivo, tá? Então, todo período de transição, ele sempre é precedido de transtornos e muitas atribulações. Basta imaginar que quando tiramos algo da sua zona de conforto, né, da sua posição habitual ali, nós alteramos toda a situação, não só nossa, como no entorno, ao redor de nós, né? Gerando essa mudança e muitas vezes também a gente gera o quê? Incômodos, não é verdade? Então, no versículo 10, Jesus nos fala desse tempo, né? Que viriam muitos escândalos, né? Uns se entregariam aos outros com ódio e muitos falsos profetas seriam levantados e enganariam a muitos, né? E por se multiplicar essa imoralidade e essa iniquidade, iniquidade é a palavra que é contrária à moral, né? O amor de muitos de nós ao Cristo iria se esfriar. A fome, a guerra, o ódio, tudo isso ia fazer parte desse momento da nova era, né? E aí, lá no capítulo 3, no versículo 13, Jesus diz que apesar de tudo isso que iria acontecer, de tudo isso, quem perseveraria até o final seria salvo, né? Mas para que a gente entenda a palavra ser salvo, a gente precisa voltar um pouquinho no dicionário e entender o que significa a palavra salvo, salvar, né? Então, ser salvo vem da palavra salvar, que significa libertar, resgatar, ou seja, voltar para o caminho da vida. Que vida? A espiritual. De lá viemos, para lá retornaremos, certo? E qual o objetivo e a finalidade de perseverar até o final, a fim de ser salvo? Pois bem, tem como objetivo ou finalidade a constituição do homem de bem, a nossa iluminação pessoal, que cada um fará por si só, nos tornarmos perfeitos. Nossa, Érica, mas isso leva tempo. Sim, leva tempo, né? Mas a perseverança faz parte desta jornada, né? Então, para que alcancemos a finalidade para o qual fomos criados, precisamos sim vencer algumas etapas durante as nossas muitas existências, né? Então, não será realmente em uma única existência, numa única vida que venceremos todos os desafios. Isso é muito importante, é uma bênção saber disso, né? Então, tudo que eu comentei até aqui começa a fazer um pouquinho de sentido, né? Igual acontece, por exemplo, com uma lagarta. A lagarta é a borboleta, né? Para que a lagarta se torne uma bela e linda borboleta, ela precisa do período ali naquele casulo, né? De vivência naquele casulo, onde ela aguarda e trabalha arduamente, diariamente, pela sua transformação, pela sua, o que dizemos, metamorfose. E paralelamente a isso, ou seja, junto com isso, ela faz um esforço herculíneo, danado, para romper o seu casulo, né? E assim sair e alçar voo, como uma bela borboleta. Por quê? Porque ela tem perseverança, porque ela tem determinação, né? E se nós tentarmos fazer este mesmo trabalho
Só que de fora para dentro, ou seja, a gente vai lá, encontra um casulo e a gente tenta romper aquele casulo para ajudar a borboleta a se libertar antes do tempo. O que vai acontecer? Né? Ela não vai resistir. A lagarta vai morrer, não é mesmo? Por quê? Porque não houve perseverança, não houve trabalho, né? Então a gente precisa pensar nisso. Então, qual é o nome que a gente daria para essa força que a gente tem de dentro para fora? Essa capacidade que a gente tem de não desistir, de romper o nosso casulo da animalidade, do estacionamento onde estamos hoje parados. Perseverança. Porque vale lembrar que aquilo que necessita de atenção, esforço, sacrifício, benevolência, ordem, dedicação, geralmente nós deixamos de lado. Deixamos para um outro momento, lá na frente. É como se a gente chutasse a bola lá na frente e depois a gente vê o que dá, não é mesmo? Então, uma autoavaliação diária é muito importante do que estamos fazendo, como estamos fazendo, há consequências para mim, há consequências para o outro, não é mesmo? Porque a gente sempre corre para aquilo que nos dá muito mais prazer momentâneo do que pensarmos no futuro, não é verdade? Então, quanto de energia, na verdade, estamos gastando com as tarefas realmente importantes ou vivendo apenas de ilusões imediatistas regadas a conhecimento superficial das coisas, né? Quantas vezes nós acreditamos, por exemplo, que Jesus, Deus, nos prestam favores, né? É um grande comércio, uma coisa em detrimento da outra, né? É um verdadeiro, como se diz, escambo. Toma lá, dá cá, não é verdade? A gente costuma às vezes cobrar nessa troca, né? Se eu tiver saúde, eu subo a escadaria de tal igreja. Se o Senhor me der isso, eu dou aquilo, né? Assim como também nós passamos muito tempo acreditando que Deus tinha seus filhos preferidos e favorecia mais a uns do que a outros, né? Então, nesses dois pensamentos, a gente pensaria, cadê a justiça divina, não é mesmo? Então, a gente precisa, como diz o texto, apagar essa imagem e a cada um de nós, lembrando sempre, será dado segundo o nosso esforço na obra do próprio aperfeiçoamento, né? Lembrando que o individualismo faz a força coletiva. Se cada um de nós tivermos o nosso próprio esforço na obra do autoaperfeiçoamento, o que está ao nosso redor, e eu digo como sociedade, é o seu vizinho, é a sua rua, é a comunidade, gerando um impacto grandioso e maravilhoso positivamente no planeta todo, não é verdade? Então, não é um favor gratuito que a divindade sai distribuindo para você, não é um comércio, não existe a troca, não existe o privilégio, não existe o favoritismo, tá? É sim sempre resultado de um esforço individual. Deus não vai nos arrebatar no último dia. Precisamos de esforço para chegar até a finalidade, né? Então, e no próprio texto, Emmanuel reforça que o trabalho de autoaprimoramento espiritual é sim individual. Não adianta, por mais que você ame, por exemplo, o seu amigo, o seu filho, você não consegue fazer este trabalho pelo outro. Você faz por si só. É para você, com você, de você, né? Isso é muito importante, porque a gente sempre, às vezes, tenta trabalhar e fazer pelo outro, tá? Então, Emmanuel reforça esse aprimoramento, né? Que é individual, tá? E então, é intransferível. Então, uma construção nossa é que as portas do céu
permanecem abertas, elas sempre permaneceram abertas e sempre permanecerão abertas, né? E que para isso nós precisamos de duas coisas importantes: a asa do amor e a asa da sabedoria. Um equilíbrio. A vida é feita de equilíbrio, não é mesmo? Então, o que seria a asa do amor? A asa do amor seria desenvolvermos dentro de nós, no nosso coração, sentimentos de fraternidade, sentimentos de benevolência, de perdão, de indulgência, né? E também a asa da sabedoria, que é o desenvolvimento intelectual. Desenvolvimento intelectual, Érica? Sim. O que estamos fazendo aqui no projeto Gotas Fraternas? O estudo, a oração, né? A boa leitura. Isso é muito importante. Você juntando a asa do amor com a sabedoria, você tem aquele equilíbrio, né? Para a sua vida, tá? Então, lembrando que a ignorância, o estacionar de muitos, gera males, muitos males em todas as áreas da vida, tá? Então, o mais importante é que Deus se vale, como diz o texto, do material de misericórdia para conosco. E o que seria esse material de misericórdia para conosco? A gente pode definir facilmente, assim, numa palavrinha para ficar resumido, a empatia, né? Você se colocar no lugar do outro. Somos nós vivendo como verdadeiros irmãos fraternos. Através do nosso semelhante, temos um material perfeito que necessitamos para o nosso aprimoramento individual e assim conseguirmos nos elevar. Olha que bacana, um refletindo no outro. De qualquer maneira, Deus quer como, né? Nós como comunidade, como irmãos verdadeiros. Quer dizer, o meu autoaprimoramento está no reflexo do que o outro é, de tudo que ele me traz e que me faz ser melhor como resposta. Tanto para mim quanto para ele, porque sempre será uma troca, né? Esse processo de automelhoria, ele vai se realizando ao longo das existências, como nós dizemos, né? Graças a Deus, né? A gente precisa sair correndo, né? Ai, meu Deus, eu preciso resolver isso agora, nessa vida, tal, não sei o que, tudo é muito difícil. Calma lá, calma lá. Tudo isso será resolvido nas nossas múltiplas existências. Mas o mais importante é que a gente identifique que é necessário sempre, como em tudo na vida, dar o pontapé inicial, dar o chute inicial. E que esse pontapé, que esse chute seja agora, né? Seja hoje. Isso que é importante nessa mudança, tá? Então, o que eu tenho para falar é: não desanime, tá? Não desista, não estacione a vida e também não deixe para depois, né? Lembre-se que tudo aquilo que nós acumulamos, deixando sempre para resolver depois, vai demandar sempre mais esforço, vai demandar sempre mais energia. Sabe aquele cesto de roupa sujo, que tem aquelas roupas sujas, e você fala, não vou lavar essa semana não, deixa pra semana que vem, e aí chega a semana que vem, já lá encheu um pouco mais o cesto, você olha e fala, não, deixa lá pra terceira semana. E chega na terceira semana, ao invés de ter 5 peças de roupa para você lavar, agora você tem 30. Você vai precisar de muito mais esforço, de muito mais energia para esfregar 30 peças de roupa. Se tivesse lavado lá na primeira semana, você teria apenas 5 peças de roupa, não é? Então, assim, eu quis brincar um pouquinho, mas é porque nós fazemos isso, né? Nós vamos empurrando com a barriga. Então, é muito importante que a gente dê esse chute inicial o quanto antes.
E por que não hoje? Não é verdade? Então, persevere nas dificuldades, nas atribulações. A vida não é um piquenique. Trabalhe, construa o reino de Deus dentro de você. Mude ao seu redor todas essas vibrações, né? Então, persevere até o fim. Por você, para você e por aqueles que estão ao seu redor. Tá bom? Não desanime. Grande abraço e até o próximo encontro.